Se você acredita que o seu corpo deixou de combinar com vestidos depois dos 60 anos, eu preciso dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer antes. O problema pode não estar no seu corpo. Pode estar nas escolhas que você aprendeu a fazer para tentar escondê-lo. E isso acontece com muito mais mulheres negras do que você imagina. Depois de certa idade, a gente começa a ouvir as mesmas frases de sempre. Vista algo mais larguinho, disfarce os braços, esconda a barriga. Essa roupa já não é para sua idade. Sem perceber, muitas mulheres passam a comprar vestidos pensando apenas em esconder alguma parte do corpo. E é justamente aí que começam os erros. Porque um vestido pode até cobrir tudo e ainda assim apagar completamente a sua presença. Eu falo isso como uma mulher negra madura que também precisou reaprender a se olhar no espelho. Nosso corpo muda. A pele muda. A postura muda. Mas elegância não desaparece com a idade. O que precisa mudar é a forma como escolhemos aquilo que veste o nosso corpo hoje, e não o corpo que tivemos aos 40. Ao longo deste vídeo, eu vou mostrar 7 erros que fazem muitas mulheres negras com mais de 60 anos parecerem sem forma, sem equilíbrio, e muitas vezes até mais cansadas do que realmente estão. E o mais importante, vou mostrar o que fazer no lugar de cada um deles. Mas existe um erro que quase todo mundo acredita ser a escolha mais segura. Um vestido que parece confortável, discreto e perfeito para não marcar o corpo. O problema é que ele pode estar roubando justamente aquilo que mais transmite elegância, a sua presença. Não é por acaso que tantas mulheres se olham no espelho, experimentam um vestido novo e pensam, não gostei de mim. Na maioria das vezes não é você que está errada. Existe um detalhe na modelagem que muda completamente o resultado. E eu vou deixar essa explicação para o final, porque quando você entender esse ponto, nunca mais vai olhar para um vestido da mesma maneira. Então fique comigo até o fim. Antes de decidir que o problema é a idade ou o seu corpo, vale a pena descobrir se você não está cometendo um desses 7 erros sem perceber. A resposta pode transformar a maneira como você se veste e, principalmente, a maneira como você volta a se enxergar. Existe uma pergunta que eu quero que você responda apenas para si mesma. Quando foi a última vez que você experimentou um vestido, olhou para o espelho e pensou, nossa, gostei do que estou vendo? Se faz muito tempo, não significa que sua beleza foi embora. Significa que talvez você tenha começado a aceitar escolhas que nunca favoreceram o seu corpo de verdade. E o primeiro erro começa exatamente aí. Erro número 1. Comprar vestidos grandes demais para esconder o corpo. Esse é, sem dúvida, um dos erros mais comuns entre mulheres negras acima dos 60 anos. Muitas de nós crescemos ouvindo que, depois de certa idade, o elegante é usar roupa larga, que tudo que marca o corpo deve ser evitado, que conforto significa excesso de tecido. Só que conforto e falta de estrutura são coisas completamente diferentes. Quando o vestido fica grande demais, ele elimina qualquer referência da sua silhueta. O olhar de quem observa deixa de perceber proporção, postura e presença. Enxerga apenas um volume único. E sabe o que é mais triste? A intenção era parecer mais discreta, mas o resultado costuma ser justamente o contrário. O vestido passa a chamar atenção pelo excesso de tecido, não pela mulher que está usando. Existe uma diferença enorme entre uma peça com caimento elegante e uma peça simplesmente larga. Um vestido pode acompanhar o corpo sem apertar. Pode oferecer movimento sem parecer um saco de tecido. Pode transmitir conforto sem apagar a sua feminilidade. Olhe para o seu guarda-roupa quando este vídeo terminar. Quantos vestidos você comprou apenas porque eles escondiam o corpo? Se essa resposta incomodou você, continue comigo. Porque o próximo erro faz exatamente o contrário. Erro número 2. Escolher o comprimento errado. Poucas mulheres imaginam o poder que alguns centímetros têm. O comprimento do vestido muda completamente a leitura do corpo. Quando ele termina exatamente na parte mais larga da panturrilha, por exemplo, cria um corte visual que pode fazer a mulher parecer mais baixa e mais pesada, mesmo quando isso não corresponde à realidade. Já um comprimento um pouco abaixo do joelho ou próximo ao tornozelo costuma criar uma linha muito mais elegante. Não existe uma regra única. Existe equilíbrio. A altura, a estrutura corporal, o tipo de tecido e até o sapato conversam entre si. É por isso que copiar o vestido da amiga quase nunca funciona. O vestido ficou maravilhoso nela, mas o seu corpo conta outra história.
E não há absolutamente nada de errado nisso. Elegância nunca foi sobre copiar. Sempre foi sobre compreender o próprio corpo. Agora me responda mentalmente. Quantas vezes você desistiu de um vestido maravilhoso porque acreditou que o problema era o seu corpo? Talvez fosse apenas o comprimento. Mas ainda existe outro detalhe que muda completamente esse resultado. Erro número 3. Escolher tecidos sem estrutura. Esse erro costuma passar despercebido. Muitas mulheres observam apenas a cor ou a estampa. Pouquíssimas prestam atenção ao tecido. Só que é justamente ele quem determina como o vestido vai conversar com o corpo. Tecidos extremamente finos costumam revelar tudo aquilo que a mulher queria apenas acompanhar com delicadeza. Marcam demais. Grudam. Perdem o caimento depois de poucas horas. Por outro lado, tecidos excessivamente rígidos também criam problemas. Eles deixam o vestido duro, sem movimento, sem leveza. O segredo está no equilíbrio. Um tecido com bom caimento desliza sobre o corpo. Ele acompanha os movimentos. Cria elegância sem esforço. A mulher entra no ambiente antes mesmo que percebam a roupa. E esse deveria ser sempre o objetivo. Porque roupa bonita nunca deve aparecer antes da mulher. Antes de comprar um vestido, faça um teste simples. Segure o tecido com as mãos. Observe como ele cai. Veja se ele retorna naturalmente ao lugar. Esses pequenos detalhes fazem muito mais diferença do que a maioria das vitrines faz parecer. Mas ainda existe um erro que muda completamente a impressão do corpo inteiro. E quase ninguém fala sobre ele. Erro número 4. Ignorar a modelagem. Aqui mora uma das maiores armadilhas da moda. Duas mulheres podem vestir exatamente a mesma numeração. Mesmo assim, um vestido favorece uma delas e desfavorece completamente a outra. Por quê? Porque numeração não significa modelagem. O corpo da mulher muda ao longo da vida. Os ombros podem ganhar outra postura. A cintura pode mudar de posição. O quadril pode distribuir o volume de forma diferente. O busto também muda. Nada disso diminui a beleza, mas exige escolhas mais inteligentes. Uma modelagem reta demais pode tirar toda a harmonia da silhueta. Uma modelagem excessivamente justa evidencia exatamente o que ela pretendia esconder. Já uma modelagem que acompanha as linhas naturais do corpo cria equilíbrio. E equilíbrio é uma palavra muito mais elegante do que juventude. Não precisamos parecer mulheres de 30 anos. Precisamos parecer mulheres de 60 que aprenderam a valorizar quem são. Existe uma segurança que nenhuma tendência consegue substituir. Ela aparece quando a mulher veste uma roupa e deixa de se preocupar com ela. Ela entra em uma sala pensando nas pessoas, não no vestido. Essa é a verdadeira elegância. Mas existe um detalhe que consegue destruir até a melhor modelagem. É um erro tão comum que muitas mulheres compram vestidos exatamente por causa dele, acreditando que estão fazendo a escolha mais segura. E é justamente esse detalhe que explica por que tantos vestidos parecem sem vida, mesmo sendo caros, bem costurados e de boa qualidade. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Antes de continuar, imagine o vestido que você mais usa hoje. Aquele que você escolhe quando precisa sair rápido. O vestido que você considera elegante porque não tem como errar. Agora faça uma pergunta sincera a si mesma. Você o escolheu porque ele valoriza quem você é ou porque ele esconde aquilo que você aprendeu a rejeitar? Essa resposta pode mudar completamente a maneira como você enxerga o seu guarda-roupa. Porque muitas vezes nós não compramos roupas para celebrar o nosso corpo. Compramos roupas para pedir desculpas por ele. E nenhuma mulher deveria viver assim. Erro número 5. Escolher cores que apagam a beleza da pele negra madura. Existe uma riqueza na pele negra que muda ao longo da vida. Com o passar dos anos, a luminosidade da pele se transforma, os cabelos grisalhos entram em cena, o contraste natural do rosto muda, e por isso algumas cores que antes funcionavam muito bem podem deixar de favorecer da mesma maneira. Isso não significa abandonar suas cores favoritas. Significa entender como elas conversam com você hoje. Muitas mulheres passam a usar apenas preto porque acreditam que emagrece.
Outras escolhem somente bege, marrom apagado ou cinza, porque acham que são cores discretas. Mas discrição não é a mesma coisa que elegância. Quando a cor do vestido elimina o brilho natural da pele, o rosto perde expressão. Os olhos parecem mais cansados. A aparência fica sem vida. E, injustamente, a mulher acredita que a culpa é da idade. Não é. Na maioria das vezes, é falta de contraste. Experimente aproximar do rosto tons que tragam luminosidade. Azul profundo, verde esmeralda, vinho, terracota, fúcsia fechado, mostarda sofisticado, branco quente. Essas cores costumam conversar lindamente com muitos tons de pele negra madura. O segredo nunca foi seguir uma cartela pronta. O segredo é olhar para o espelho. Se a primeira coisa que você vê é a roupa, algo está errado. Se a primeira coisa que você percebe é o seu rosto iluminado, você encontrou o caminho. Mas existe outro detalhe que pode desequilibrar completamente essa harmonia. Erro número 6. Acreditar que todo decote deve esconder o colo. Esse é um medo muito comum. Meu pescoço mudou. Meu colo já não é o mesmo. Melhor fechar tudo. Só que fechar completamente também pode envelhecer a imagem. O pescoço é uma das linhas que alongam visualmente o corpo. Quando tudo fica excessivamente fechado, principalmente em tecidos pesados, a silhueta parece mais compacta. O rosto perde destaque. O conjunto ganha peso. Isso significa usar decotes profundos? De forma alguma. Elegância nunca depende de mostrar mais pele. Depende de equilíbrio. Um decote em V suave. Um decote canoa bem estruturado. Um decote quadrado delicado. Todos eles podem alongar o visual sem perder a sofisticação. E existe outro detalhe que quase ninguém observa: brincos, colares, lenços. Quando usados em equilíbrio com o decote, ajudam a conduzir o olhar para o rosto, que é onde mora a verdadeira beleza de qualquer mulher. Porque a roupa existe para emoldurar você, nunca para competir com você. E agora chegamos ao último erro. O mesmo que eu mencionei na abertura. O erro que parece a decisão mais segura, mas que, silenciosamente, rouba toda a presença da mulher. Erro número 7. Esconder completamente a silhueta por medo de parecer inadequada. Aqui está a armadilha. Durante anos disseram para muitas mulheres maduras: não marque a cintura. Não deixe aparecer o formato do corpo. Vista algo bem soltinho. A intenção parecia boa, mas a consequência foi cruel. Milhares de mulheres passaram a desaparecer dentro das próprias roupas. Não porque perderam a beleza, mas porque perderam a confiança. Existe uma diferença enorme entre marcar e definir. Definir significa permitir que o vestido mostre onde o corpo começa e termina. Pode ser através da própria modelagem. Pode ser por uma costura estratégica. Pode ser por uma faixa delicada. Pode ser por recortes verticais. Pode ser simplesmente pelo caimento correto. Não é sobre apertar. É sobre respeitar a arquitetura natural do corpo. Quando isso acontece, algo muda imediatamente. A postura melhora. O caminhar muda. O sorriso aparece sem esforço. E sabe por quê? Porque a mulher volta a se reconhecer no espelho. Ela deixa de ver apenas um vestido. Ela volta a enxergar a própria presença. Esse é o ponto que eu queria dividir com você desde o início deste vídeo. O vestido mais elegante nunca é aquele que esconde você. É aquele que permite que as pessoas enxerguem primeiro a mulher e só depois a roupa. Durante muito tempo disseram às mulheres negras maduras que envelhecer significava diminuir, falar menos, aparecer menos, usar cores mais discretas, modelagem sem forma, roupas que não chamassem atenção. Eu penso exatamente o contrário. Depois dos 60, você não precisa desaparecer. Você precisa aparecer com mais verdade. Sua história merece ser vista. Sua elegância merece ocupar espaço. Sua presença merece entrar em qualquer ambiente sem pedir licença.
E tudo isso pode começar com um vestido. Não o mais caro. Não o que está na moda. Mas aquele que respeita quem você é hoje. Quando terminar este vídeo, faça um exercício simples. Abra o guarda-roupa. Escolha os vestidos que você mais usa. Experimente cada um diante do espelho. Não pergunte apenas: ele ainda serve? Pergunte algo muito mais importante. Esse vestido revela a mulher que eu sou, ou apenas tenta esconder o meu corpo? Se a resposta for esconder, talvez não seja você que precise mudar. Talvez seja apenas a roupa. Porque a idade nunca foi o seu maior problema. O maior problema sempre foi acreditar que, para ser elegante, você precisava desaparecer. E eu espero que, a partir de hoje, toda vez que você vestir um vestido, faça uma escolha diferente. Não a escolha do medo, mas a escolha da mulher que conhece o seu valor, honra a sua história e entende que elegância não tem prazo de validade. Ela apenas ganha novas formas de florescer.